Boa tarde. Hoje o Band Cidade Entrevista vai falar sobre o trabalho da Arsan, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas, que fiscaliza, entre outros serviços, o serviço de distribuição de água, a coleta de esgoto e também a distribuição de gás natural aqui na capital. O nosso convidado é o diretor-presidente da Arsan, Fábio Alho. Boa tarde, presidente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Ano. É um prazer estar aqui no Band Cidade Entrevista. Estou pronto para esclarecer qualquer dúvida que venha perguntar. Fábio, na verdade, as agências reguladoras no país, né, elas foram criadas quase que recentemente, né, questão de 2 décadas para cá. Né? É muito novo esse serviço, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade em entender como essas agências funcionam? Verdade, Ano. Nós temos aí a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem apenas 15 anos. Então, para a administração pública, são autarquias muito jovens que ainda estão iniciando um trabalho tanto na regulação como na fiscalização dos serviços públicos concedidos. E as agências fazem esse trabalho de mediação entre o poder concedente, os usuários e a própria concessionária. Então, esse triângulo é regulado e fiscalizado pela agência reguladora. Na verdade, as agências reguladoras. Nós temos as agências federais, estaduais e municipais. E a Arsan é uma agência estadual que faz parte da administração indireta do governo do estado do Amazonas. É uma autarquia em regime especial que funciona regulando vários serviços. Multissetorial. Multissetorial, exatamente. Nós fiscalizamos o saneamento básico no tocante do abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade de Manaus. O gás canalizado no estado, que é um serviço novo que está sendo implementado no estado, já com bastante sucesso, e o transporte rodoviário intermunicipal. São os ônibus regulares que saem de rodoviária a rodoviária e os fretamentos, que são os transportes eventuais. Então a Arsan hoje abraça esse serviço e faz uma regulação, tenta fazer uma regulação bem eficiente quanto ao tocante desses serviços. Em relação ao transporte rodoviário intermunicipal, os fiscais da Arsan atuam diretamente ali na cabeceira da Ponte Rio Negro. Né? Existe uma preocupação com o aumento do fluxo rodoviário, né, em direção aos municípios do interior, né? Com esse tipo de transporte, ainda há a prática de transporte irregular? É verdade, Ana. Com o advento da ponte sobre o Rio Negro, houve um crescimento muito grande na região metropolitana de Manaus, principalmente nos municípios de Iranduba, de Manacapuru e Novo Airão. Então, os postos de fiscalização da Arsan, principalmente na cabeceira da ponte e nas rodoviárias do interior e na capital, fazem essa fiscalização, principalmente quanto à gratuidade do deficiente, do idoso, os horários, a tarifa, se está de acordo com o quilômetro rodado, efetivamente, quando esse ônibus sai, os horários. Então, há uma fiscalização na cabeceira da ponte, na barreira da M010 e na rodoviária de Manaus. Não só nesses pontos, mas também a fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal é feita nos municípios. Toda a rodoviária há geralmente um funcionário ou um estagiário da Arsan para acompanhar essa chegada quando há demanda. E também nós também fazemos as fiscalizações volantes, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, quando há rodovia federal, e a Polícia Batran, Detran, Polícia Militar nas rodovias estaduais, sempre em conjunto para dar segurança e fortalecer a fiscalização. Então, há o transporte clandestino, o usuário hoje também procura o transporte clandestino, a gente faz até, aproveitando a entrevista, um apelo ao usuário amazonense não buscar o transporte clandestino. É perigoso, né? Muito perigoso. Hoje o Estado dá condições de transporte metropolitano através dos ônibus regulares que saem da rodoviária e todo o fretamento da Arsan, tanto o táxi sendo fretado, o micro-ônibus, van, tem uma autorização prévia da Arsan. Isso dá a garantia que esse veículo foi vistoriado e a segurança do transporte e da viagem. Agora, Fábio, em relação ao serviço de abastecimento e distribuição de água e coleta de esgoto aqui na cidade, a Arsan também fiscaliza esse serviço. É um serviço que existe muita reclamação ainda na agência em relação a esse tipo de prestação de serviço? Existe, Ana. É grande, nós temos uma ouvidoria fixa na sede da Arsan na Cachoeirinha e nós fazemos as ouvidorias volantes. E a grande demanda hoje são os 3 pontos, bom até você perguntar, que a falta d'água é o carro-chefe da nossa reclamação, a cobrança indevida tanto de água como de esgoto e a gratuidade
do portador de deficiência e do idoso. Que tem direito pela Tem gratuidade. direito por lei estadual e federal à gratuidade a 2 lugares, efetivamente garantido por lei. Então, há essa denúncia e a Arsan vem atuando, tem um escritório na rodoviária de Manaus para justamente coibir esse transporte, ou a não prestação desse serviço, melhor dizendo, para justamente acompanhar essa denúncia e receber e fazer o atendimento ao portador de deficiência ou ao idoso. No tocante do abastecimento de água e esgotamento sanitário, hoje a Arsan fiscaliza nesses 2 segmentos com o geoprocessamento. Isso facilita. Como é que funciona isso? Isso facilita muito. O usuário, quando vai fazer a reclamação, a gente acompanha bastante a imprensa, que a gente usa como canal de ligação das reclamações, ou propriamente o usuário, quando vai à ouvidoria da Arsan. Primeira coisa que a gente faz quando abre a ordem de serviço é buscar o endereço e o bairro e a zona onde está esse abastecimento. Pode ser uma coleta de esgoto ou abastecimento de água. Então, pelo geoprocessamento, a gente busca em tempo real se na rua desse cidadão está passando água, se tem coleta de esgoto. Muitas vezes nem tem a coleta de esgoto e está sendo cobrado o esgotamento. Então, efetivamente, a gente já faz o cancelamento e já busca o ressarcimento desse usuário quando a reclamação é nesse sentido. A resposta da empresa é imediata, da concessionária? É imediata e tem que ser imediata, Iano, porque ela tem metas contratuais a cumprir. Justamente se você notifica a concessionária para a prestação do atendimento ao usuário, ela tem metas e essas metas têm que ser cumpridas. Então, ela tem que ter uma resposta efetiva e prática. Se ela não cumpre a notificação da Arsan, ou verbal ou escrita, ela pode ser advertida, já passa para as penalidades, isso tudo está no contrato de concessão, para as penalidades de multa e advertência. Então, ela não chega, hoje não chega mais a esse ponto, mas já chegou. Então, ela procura atender não só os usuários que procuram a concessionária para fazer sua reclamação, mas o que vão à concessionária, não tem o atendimento necessário e procura a Arsan. Então, hoje a Arsan dá esse atendimento ao usuário e não só esse usuário que procura a concessionária e não é atendido, mas o usuário que também não está satisfeito com o atendimento e procura os juizados especiais, o PROCON, justamente esses órgãos vêm buscando a Arsan para informação através de relatórios e de dados para fomentar e instruir processos administrativos, tanto no PROCON como também dentro dos juizados especiais. O Ministério Público também é bastante atuante e trabalha em parceria com a Arsan através de audiências públicas, efetivamente o trabalho de comunicação à população. A Arsan, ela vem acompanhando esse processo de crescimento, de avanço da rede de coleta de esgoto aqui na cidade. Hoje está na faixa de 18%, ainda muito baixo, mas vem crescendo ao longo dos últimos 5 anos. É verdade, há um crescimento, hoje nós temos 18% de coleta e tratamento de abastecimento de esgotamento sanitário na cidade de Manaus e já há uma preocupação evidente da Prefeitura Municipal de Manaus, através do prefeito Arthur Vigílio, de aumentar essas metas. Possivelmente esse ano esse contrato vai ser revisto pela Prefeitura Municipal de Manaus, vão ser inseridas novas metas de alcance ainda melhor quanto ao tratamento de esgoto, que há uma tendência da Prefeitura de Manaus ao crescimento dessas metas, e também no tocante ao abastecimento de água, com a advinda do PROAMA, com a parceria do Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Manaus, para resolver de forma definitiva o abastecimento de água na cidade. E isso vai ser cobrado pela Arsan também. Essas metas, assim que prontas, vão ser encaminhadas à agência reguladora, conforme contrato em termo aditivo, e vão ser cobradas. Agora, metas não cumpridas no fechamento do ano são encaminhadas, os relatórios técnicos, jurídicos e comerciais, para a Prefeitura Municipal para as sanções e penalidades caso vinha o contrato não ser atendido. O quadro de funcionários de vocês conta com esse pessoal técnico mesmo, engenheiros preparados para atuar diretamente em relação a essas reclamações? Conta. A gente tem hoje, em particular, aí, um apoio muito grande do Governo do Estado, na pessoa do governador Omar, efetivamente dando essa força para a regulação no Estado. Então, a Arsan hoje tem uma diretoria técnica com engenheiros capacitados, alguns já com mestrado em saneamento. Temos uma diretoria comercial e tarifa que faz a avaliação módica das tarifas, tentando o ajustamento
conforme o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, os reajustes inflacionários, enfim, dando subsídio para a decisão do poder concedente, muitas vezes a prefeitura ou o governo do estado. Então, e uma diretoria jurídica que faz a revisão contratual de todo o contrato de concessão, ou seja, no abastecimento de água, com um convênio com a Prefeitura Municipal de Manaus, ou seja, no contrato com a Cigás, efetivamente com as metas de abastecimento ao Distrito Industrial, e também no transporte rodoviário intermunicipal com as empresas que prestam serviço hoje na cidade de Manaus. Presidente, eu queria saber mais sobre esse projeto para distribuir gás natural aqui na cidade, algo tão almejado, mas que o consumidor comum ainda não foi beneficiado. Mas logo depois dos nossos comerciais. O Band Cidade Entrevista volta já já, não saia daí.